Boa tarde, seja bem-vinda. Você como mãe, vendo e tendo que narrar uma situação dessa, é de cortar o coração. Boa tarde. Boa tarde, Murilo. É de cortar o coração mesmo, viu? Uma história que envolve descaso, envolve homofobia, é uma denúncia que a gente está acompanhando e que realmente é de cortar o coração e me deixou chocada no momento que eu vi a foto da criança. Babi, que vai conversar comigo agora, eu falo aqui diretamente de Feira de Santana, ela teve o filhinho dela, ela é casada com uma mulher, estão juntas há 4 anos, teve o filhinho dela no dia 3 de setembro de 2022, no Hospital da Mulher, Hospital Municipal Inácia Pinto dos Santos, que fica aqui em Feira de Santana, atende essa região e mais 80 municípios. Ela conta que foi vítima de homofobia dentro do hospital e mais grave ainda, ela fala que estava em 18 horas em trabalho de parto, quando finalmente conseguiu fazer uma cesárea e durante a cesárea a criança foi cortada. O menino teve que levar 4 pontos nessa região do olho, não sei se vocês estão tendo acesso à foto aí da criança, foi no momento em que a criança nasceu, como vocês podem conferir aí nessa imagem, um bebê recém-nascido já com 4 pontos no olho. Babi vai contar essa história pra gente agora. Você disse que no momento em que Apolo nasceu, você já estava 18 horas em trabalho de parto, implorando por uma cesárea. Vamos começar a contar dessa parte. Sim, boa tarde. Eu estava 18 horas em trabalho de parto, né? Eu implorei a cesárea porque eu não estava aguentando de dor. E começou a induzir 3 da tarde do dia 2 de setembro. E no dia 3 de setembro, 3 da manhã, eu ainda não tinha tido ele. Eu estava implorando pela cesárea e nada de me dar cesárea. O que é que te falavam? Falavam que era normal, que era dor do parto, que era meu primeiro filho, que era assim mesmo, que era para eu aguardar. E aí, né, foi bastante doloroso porque eu cheguei a implorar, pedir a morte, né? Desculpa as palavras. Porque eu não... Tanta dor que você estava sentindo. Sim. Que aconteceu no último dia 3 de setembro de 2022, envolvendo homofobia, descaso e violência obstétrica. Como eu estava contando, Babi teve o filho dela no Hospital Municipal, o Hospital da Mulher, que fica aqui em Feira de Santana, atende a mais de 80 municípios além desse. E no momento do parto, o filho dela teve o rosto cortado. O recém-nascido precisou tomar 4 pontos. Queria que você me dissesse, Babi, em que momento você soube que seu filho estava com o rosto cortado? Como você soube dessa notícia? Eu estava bastante debilitada, né, pelo fato de passar 18 horas no trabalho de parto, sofrendo com dor. E aí, a minha companheira me chamou e falou, olha, ele teve um cortezinho, o médico acabou de me falar, e disse que porque ele estava de face, só isso. Como se ele tivesse na barriga numa posição com o rosto para fora. Isso, foi só isso que ele me disse, depois fez a sutura, né, que eu não vi colocar nenhuma anestesia, nem nada. Ele chorava bastante. E eu via sangue na mão da enfermeira e só isso. E depois eu apaguei, não vi mais nada, até porque eu estava bastante debilitada por causa da anestesia também. O Hospital da Mulher deu algum tipo de acolhimento a você, algum pedido de desculpa por esse corte no rosto de seu filho no momento em que ele estava nascendo? Não, ninguém em nenhum momento veio até mim para me pedir desculpa ou para conversar comigo sobre o acontecido, não. Ele só falou nesse momento mesmo, o médico que fez meu parto só falou nesse momento e pronto. Aí quando eu fui logo, né, pro corredor, todo mundo passava e ficava olhando, perguntando o que tinha acontecido e eu falava e o pessoal ficava abismado, né, porque é um absurdo, né, o que ia acontecer com ele e foi isso. Murilo Vilas Boas no estúdio quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Murilo. Não, olha, nós temos a nota aqui, daqui a pouco eu vou ler a nota. Este caso aconteceu em setembro, se eu não me engano. Aí eu queria saber dela por que a repercussão agora. E antes de você fazer essa pergunta para ela, aqui eu já vou falando logo o que diz a nota. Daqui a pouco eu leio toda. De acordo com Francisco Mota, que é diretor-geral da unidade, é inverídica a informação de que a paciente deu queixa no hospital e pediu cópia de prontuário. Aqui. E aí, o que ela diz disso? E por que a repercussão agora? Esse caso, Murilo, aconteceu em setembro, ela está processando o hospital, mas ontem ela decidiu fazer um desabafo nas redes sociais. Como ela me explicou, ela disse que não aguentava mais esconder essa história, então por isso teve tanta repercussão nas últimas horas, né, de ontem para hoje esse caso, porque ela fez um relato, um desabafo nas redes sociais que até então ela não tinha feito, né, Babi? O hospital fala que não foi feita nenhuma queixa no hospital com pedido de prontuário, é o que eles falam. Você chegou a dar uma queixa no hospital
chegou a pedir esse prontuário. Ela me mostrou aqui um certificado no momento em que o filho dela nasceu, que não está assinado, chama a nossa atenção, não está assinado pelo médico assistente, médico pediatra e nem pela enfermeira. Como o assim? que ela me diz é que ela sente que tentaram proteger essas informações para até que posteriormente ela não fizesse uma denúncia. Você disse que nos seus certificados não tinha o nome do médico, Babi. Não, eu cheguei até a pedir, né, no dia que eu teria alta, eu pedi o nome do médico que fez o meu parto, até porque a DNV dele foi entregue sem o nome do médico, tudo foi entregue sem o nome do médico, só tava o médico assistente, no caso a médica assistente. E aí eu tive que pedir, eu pedi o prontuário, eu e minha mãe pediu, e eles falaram que não poderiam dar no mesmo dia, que o prontuário sai em 15 dias, né. E daí eu busquei o prontuário e lá tinha sim o nome dele, né, que eu não vou estar falando aqui. Sim. Você, então, não deu uma queixa no hospital e não fez esse pedido, como ele nega que não foi dada nenhuma queixa no hospital? Eu e minha mãe chegou na assistente social do hospital, falou o que tinha acontecido, ela viu, ela foi até a gente, então não pode se dizer que eu não dei queixa, até porque todas as enfermeiras viram o que aconteceram, as do balcão, todas, entendeu? Até depois que eu fui lá ter as consultas dele, né, pediatra, eles viram e eu falei tudo, então não pode ser dito que eu não dei queixa, porque uma coisa assim não fica abafado, né? Talvez uma queixa formal não tenha sido feita à diretoria do hospital. Feita, mas se a assistente social sabia, era para ter entrado em contato comigo, perguntado, falado alguma coisa. Ninguém entrou em contato com você? Não. Você disse que ainda teve que arcar depois com outras despesas provenientes desse corte que fizeram no rosto dele, né? Derivadas desse corte, que foram despesas com médico particular, também com produto, uma pomada. Sim, passaram colírio, pomada, que não foram baratos, entendeu? E quando a gente tem bebê assim, né, é muito gasto, entendeu? Não deram nenhum suporte, não perguntaram se a gente precisava de nada, entendeu? E a gente teve que arcar com tudo. Ou seja, Lara, daqui a pouco a gente volta. Essas são as informações de Babi, que é a mãe de Apolo, que nasceu em setembro de 2022. Isso, daqui a pouco. Daqui a pouco, Murilo, trazendo mais informações sobre esse assunto. E, inclusive, ela vai relatar que também foi vítima de homofobia dentro do hospital após o nascimento. Exatamente. Já avisa ela aí, porque ela disse ter provas, inclusive o prontuário ali não tem o nome de ninguém. Olha, o pessoal do hospital aí disse que todos os casos de pedido de cópia de prontuário passam pela diretoria médica e pela diretoria geral, assim como não chegou. Ou seja, eles afirmam aqui que nenhuma queixa foi dada na ouvidoria. Porque agora a gente tem aqui a Babi, olha, diante de todo este cenário, diante da denúncia, agora pelo menos fica aqui o alento e o consolo, sabendo que a criança está bem, está no colo da mãe, e isso, pra gente, né, eu que sou pai, você que é mãe, é o que vale, né? Mas a denúncia está feita, já lemos a nota, estão dizendo que ela inventou determinadas situações, mas graças a Deus um anjinho está aí em casa já. Tá aqui em casa, Murilo, ele é lindo de perto. Eu olhei a cicatriz, é muito próxima ao olho realmente, ao olho direito. A gente comentou sobre isso, que poderia, inclusive, ele ter ficado cego com esse corte. E Babi tá aqui com ele no colo. Você me disse que não esperava tantas respostas depois desse desabafo que você fez nas redes sociais. Você não esperava tanta repercussão? Não, eu não esperava, até porque eu fiz como desabafo, né? E eu vi muito relato de muitas mães que passaram pelo mesmo, ou até pior que eu. E eu digo pra vocês não se calarem, entendeu? Porque é um absurdo. Teve mães que perderam seus filhos lá por negligência, mas por medo se calam. Não se calem. Não aceite desculpa de médico. Vão pras redes sociais, falem mesmo. Não deixem que façam nada com seus filhos. Babi está com um processo contra o Hospital da Mulher, aqui em Feira de Santana, e também ela está numa luta para tentar conseguir, Murilo, um tratamento psicológico. Ela me diz que chora ainda todas as noites, pensando no que aconteceu com o filho, na injustiça, se isso vai deixar marcas, se ele vai sofrer bullying por conta disso. Ela me diz que pede um atendimento, e você como mãe, né, Babi, você pensa muito nele, na injustiça que foi ter vivido isso no momento do nascimento dele, né? Sim, com certeza, porque o nascimento de um filho é um momento único. É para ser lembrado como felicidade, não como tristeza. E infelizmente, por mais que eu seja a pessoa mais feliz do mundo com meu filho, toda vez que eu lembrar do nascimento dele, eu vou ficar triste, eu vou chorar pelo que aconteceu comigo e com ele, né?
Você falou que foi vítima de homofobia também. Depois que você já tinha tido seu bebê, você estava passando, sendo empurrada numa cadeira e ouviu um comentário de uma enfermeira. A enfermeira gritou assim pra moça do balcão: aqui é a Joelma sem chimbinha. No caso, ela fez um comentário, né, de duplo sentido, por eu ser casada com uma mulher. Um momento que você estava fragilizada ali, no momento... Sim, eu não falei nada porque eu tava tão, sabe, tinha sofrido bastante e aí eu acabei me calando, mas agora eu tô aqui, colocando a voz no mundo. O que é que você espera, Babi, como mãe? O que é que você quer que seja feito nesse momento? Eu quero justiça, né? Porque poderia ter sido algo pior com meu filho. Graças a Deus ele tá bem, tá com saúde, mas eu só quero isso, eu quero justiça. Você disse a gente que gostaria de fazer um apelo também. Vamos aproveitar para fazer esse apelo. Se alguém puder te ajudar com um tratamento psicológico, você disse que está tentando pelo SUS, mas que é difícil, que as consultas particulares são muito caras. Sim, eu venho tentando desde que ele tá em casa, né? Desde que chegou do hospital. Só que eu não consigo pelo SUS, tenho bastante dificuldade de conseguir. E as consultas, né, hoje em dia custam 300, 400 reais e eu não tenho condições pelo fato, né, de ter um bebê em casa. É bastante complicado. Que é difícil você aceitar aquilo que aconteceu, você pensar nas sequelas do seu filho. O que é que mexe tanto com você, Babi, como mãe? Eu lembro, né, e penso o quanto ele sofreu, né, de dor e o quanto que ele vai sofrer se essa cicatriz ficar no rosto dele, né, até porque a gente, quando foi jovem, a gente sofreu bullying, a gente sabe como é que é. Eu sofri bastante e eu não queria que ele sofresse o mesmo. Uma preocupação de mãe que está aqui com o bebê dela no colo, um bebê de 4 meses, lindo, saudável, Murilo, mas que está com a cicatriz bem próxima ao olho direito, por, enfim, um descuido, não sabemos se uma negligência, a gente está aqui acompanhando a denúncia, mas por um erro que foi feito no momento em que esse bebê nasceu. Ele que já era esperado há 2 anos por ela e pela esposa, que também sofreram homofobia, segundo essa denúncia dela, no Hospital da Mulher, aqui em Feira de Santana. Volto com você, Murilo. É isso aí, Lara. Muito obrigado. 1h18 e para a Babi, nós estamos contigo. Para a família também da Babi, nós estamos contigo. Nós vamos até o fim com a denúncia.